convite e já agora aproveito para agradecer em nome do Centro de Jazz mais uma vez o convite para participar nestas sessões. Venho então falar da personagem principal de hoje, que é Jerry Bergonzi. É um nome talvez não tão sonante para o tão especializado quanto outros nomes que já passaram por aqui e outros que passarão. É, contudo, uma personagem, sem sombra de dúvida, muito marcante no panorama do jazz, não apenas no panorama do jazz em termos, digamos, dos seus eventos práticos musicais, mas também a propósito da difusão dele e da maneira como ele é aprendido e apreendido no último quartel do século XX e daí em diante. Jerry Bergonzi, que está aqui na fotografia, saudando o saxofone, nasceu a 21 de outubro de 1947 em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Tem, portanto, 66 anos atualmente. Ele tem uma carreira bastante multifacetada, não apenas como músico, também como pedagogo a nível do jazz, e mesmo como músico há várias vertentes que o seu percurso veio evidenciar. A principal, e que está aqui ilustrada na fotografia, é a sua atividade de saxofonista. É um dos saxofonistas mais marcantes da sua geração. Tocou com muitos dos grandes nomes da sua geração e de gerações passadas também, como veremos mais adiante. E como pedagogo, atualmente desenvolve atividade no New England Conservatory em Boston, onde nasceu. É também autor de livros didáticos, a propósito da linguagem jazzística, livros de exercícios, livros CD, vídeos, incluindo alguns que circulam principalmente através da internet, mas não só também. Então, vemos aqui numa foto um bocado mais antiga. É um músico, como eu disse, muito multifacetado. Ele tem-se restringido, na maior parte da sua carreira, ao saxofone, especialmente ao saxofone tenor, que é o instrumento em que é mais visto. Também toca outros instrumentos, não com a mesma frequência, obviamente. Toca também baixo elétrico, toca piano, toca saxofone alto e começou pelo clarinete. Ele começou a aprender clarinete aos 8 anos, depois saxofone alto, que para um clarinetista é um instrumento relativamente, enfim, fácil de acolher a seguir ao clarinete. Aprendeu então sax alto desde os 12 anos e aos 14 anos é que mudaria então para o sax tenor de forma assim mais séria, digamos. As primeiras influências na sua sensibilidade musical e atiçaram a curiosidade foram influências que são comuns a muitos da sua geração e anteriores. Duke Ellington, Count Basie, Lester Young, também ele saxofonista, e muitos outros mais tarde, à medida que foi desenvolvendo a sua atividade, e evidentemente as influências não só se alargaram, como se centraram noutros nomes. Então, aos 14 anos, enquanto frequentava o liceu, começou a ter aulas de saxofone tenor, estudou com o professor Joe Viola e beneficiou da proximidade do sítio onde vivia com uma instituição importantíssima no ensino do jazz a nível internacional, que é o Berklee College of Music, que foi lugar de aprendizagem de imensos nomes absolutamente incontornáveis dos mais variados instrumentos, desde a sua fundação até atualmente. Fez uma formação intermitente numa universidade, a Universidade de Lowell. Concluiu o seu bacharelato em 72, portanto 24 a 25 anos, e nessa altura mudou-se para Nova Iorque. Em Nova Iorque é que começou a ter uma atividade musical mais intensa. Primeiro ganhou a vida, sobreviveu a tocar baixo elétrico em contextos variados, desde acompanhar cantores a acompanhar, por exemplo, espetáculos de striptease. Foi mesmo uma questão de sobrevivência. Nessa altura, teve jam sessions caseiras com imensos músicos, alguns dos quais se iriam tornar colaboradores dele, como, por exemplo,
Por exemplo, Joe Lovano, Dave Liebman, Michael Brecker, Tom Harrell, entre outros. Steve Grossman também. Na década de 1970, iniciou uma colaboração particularmente notória com Dave Brubeck. Dave Brubeck é o pianista, não sei se já terá sido abordado nestas sessões, penso que não. Foi um músico também bastante marcante na história do jazz, especialmente nas décadas de 50 e 60. São dele clássicos como Take Five ou Blue Rondo à la Turk, são músicas que até ficaram bastante notabilizadas pela sua exploração de métricas irregulares, de recursos rítmicos menos óbvios na cena do jazz da época. Aqui vemos-lo com elementos do seu grupo, vemos Jerry Bergonzi à direita, a segurar o saxofone, mais uma vez, e Dave Brubeck ao piano. Nos contextos em que atuou com Dave Brubeck, começou por tocar com um grupo que se chamava Two Generations of Brubeck, que era um grupo em que Dave Brubeck tocava com os filhos e Jerry Bergonzi fazia parte do grupo em saxofone. Mais tarde, ainda nessa mesma década, tornou-se o saxofonista do quarteto do Dave Brubeck. Com o quarteto do Dave Brubeck, fez muitos concertos e gravou alguns álbuns, dos quais estes são alguns dos mais conhecidos, todos editados pela editora Concord. Temos ali Back Home, o que está mais à esquerda, que é de 1979, Three Tones de 1980 e Paper Moon de 1982. A experiência com Dave Brubeck parece ter sido bastante importante para ele, porque ele diz que notou e ficou muito marcado pela abordagem de Dave Brubeck relativamente à liberdade estilística dos elementos do seu grupo, isto é, Dave Brubeck tentava que cada um dos elementos tivesse a liberdade de se exprimir conforme a sua sensibilidade e não tentar adaptá-lo demasiado a uma sensibilidade que Brubeck pudesse impor. Entretanto, no final da década ele volta a ir para Boston. A partir dessa altura começa a ter os seus grupos em nome próprio, nomeadamente um quarteto que ficou conhecido com o nome de Conbrio. Nesse quarteto tocaram vários músicos, como por exemplo o baixista Bruce Gertz, bateristas Bob Kaufman e Jeff Williams, o pianista Eric Gunnison e ainda guitarristas como Mike Stern e Mick Goodrick. O grupo gravaria sempre numa editora própria, fundada por Bergonzi, que se chamou Not Fat Records. Bergonzi liderou também um trio, e aqui vemos uma capa de um álbum com um trio chamado Live Gons. Gons é uma abreviatura de Bergonzi, é um nome do qual ele era conhecido informalmente. Temos ali também o nome dos músicos, Renato Chico, Dave Santoro, baixista, e Andrea Michelucci. Em 1990 houve um momento decisivo, que foi quando o pianista Joey Caldarazzo, que era o pianista de Michael Brecker, também é um saxofonista de renome, esse pianista convidou-o para participar do seu álbum de estreia, gravado para uma das maiores editoras de jazz americanas, que é a Blue Note. Jerry Bergonzi participou no álbum, a sua presença foi notada pelos responsáveis da editora, que acabariam por convidá-lo a gravar um álbum em nome próprio, de cujas sessões resultou este disco, Standard Cones. Temos ali o logotipo da Blue Note no canto esquerdo. Além desta editora, da Concord, evidentemente, ao longo da sua carreira, Jerry Bergonzi gravou para várias editoras, tanto americanas como europeias. É o caso da Anja, que é também uma das editoras de grande relevo, da Atlantic, e também desta editora, que é a Red Records. É uma editora italiana na qual Bergonzi se sentiu particularmente estimulado, gravou bastantes discos para ela. Temos aqui a capa do disco Lineages, em que temos o pianista Mulder Miller, o baixista Dave Santoro e o baterista Adam Nussbaum. Entretanto, há um aspecto importantíssimo que é o aspecto pedagógico, que temos que focar agora. Jerry Bergonzi aprendeu numa altura
em que o recurso a materiais didáticos não era uma coisa muito facilitada como hoje em dia o é, não só através de publicações, como através da própria internet. Jerry Bergonzi, sendo da geração que é, começou a aprender jazz muito antes de, por exemplo, se popularizar o videogravador, de se popularizarem os vídeos domésticos com um caráter didático e pedagógico em relação a várias práticas musicais, desde o jazz ao rock e muitos outros. E, portanto, o seu investimento, sendo feito a partir dos anos 80, é um investimento que não se pode deixar de considerar como muito relevante na difusão, digamos, dos próprios métodos de estudo e das próprias teorias da linguagem jazzística. Ele começou por dar lições particulares e, ao longo da sua carreira, tem desenvolvido estas duas facetas em paralelo, a de músico e a de pedagogo. Fez vários livros, CDs, vários vídeos, como eu disse há pouco. Livros, CDs famosíssimos são uma série de 6 livros chamados Inside Improvisation, que são livros que abordam vários aspectos da improvisação musical, da linguagem harmónica e melódica do jazz e de exercícios para desenvolver a capacidade improvisativa. E também o livro CD Sound Advice. Temos aqui a capa desse livro. É um livro editado pela Jamie Ebersole Jazz. Quem pratica jazz de certeza absoluta que já vão entre os de Jamie Ebersole. Há imensos livros desta editora com todo tipo de material. E assim como da editora que editou a outra série que eu falei, Inside Improvisation, que é Advanced Music. São duas editoras prestigiadíssimas deste tipo de material. Entretanto, a atividade de Jerry Bergonzi enquanto pedagogo estende-se também à internet, como eu disse. Figura num site chamado jazzheaven.com, literalmente o paraíso do jazz. É um site mesmo dedicado a material didático e a recursos de aprendizagem. Nele figuram músicos de gerações diferentes, por exemplo, figura juntamente com Jerry Bergonzi, o saxofonista Lee Konitz, que é um saxofonista cuja atividade musical remonta até anteriormente ao nascimento de Jerry Bergonzi. Ao mesmo tempo que figura, por exemplo, Eric Garland, de quem ainda falei há pouco, Álvaro Rodrigues, um baterista que está com uma carreira fulgurante atualmente. Portanto, atualmente faz parte então do staff do New England Conservatory, como eu disse. Em termos musicais, tem sido notado como um músico com um som muito intenso, com um som cheio, que terá herdado de John Coltrane, ou pelo menos terá sido resultado de influência de John Coltrane, que é um saxofonista a cuja influência é muito difícil fugir nas últimas 4 décadas. Evidentemente, como eu disse há pouco também, a sensibilidade musical de Jerry Bergonzi foi fazendo com que atentasse mais noutras influências ao longo da carreira. E não só de saxofonistas, até porque Jerry Bergonzi também compõe. É o caso de Miles Davis, com quem ele não teve uma colaboração muito direta, mas chegou a tocar na Gil Evans Orchestra, que acompanhou Miles Davis em alguns concertos no final da sua carreira, na década de 80, e outros músicos como Sonny Stitt, Joe Henderson, que é também uma referência que eu considero muito relevante no seu trabalho. Aliás, existe uma gravação famosíssima de Jerry Bergonzi do tema de Joe Henderson chamado Inner Urge, que é objeto de grande admiração por uma boa parte dos fãs. A acessibilidade do seu material didático é uma coisa que tem feito com que o seu papel seja um papel peculiar e, de facto, indispensável para que se perceba o seu lugar. Há uma coisa muito importante também na maneira como ele aborda a sua pedagogia. Ele tem, de facto, a preocupação que eu referi há pouco a propósito de Dave Brubeck e que se calhar era dele, que é a preocupação em ajudar cada aprendiz, cada aluno que tem a desenvolver a sua linguagem própria, com os seus gostos próprios, com os seus elementos próprios, independentemente do próprio Bergonzi se identificar com eles ou gostar desses recursos, mas tenta
conhecer a identidade do aprendiz, do aluno e levá-la ao seu máximo potencial, que, no fundo, a identidade pessoal é, no fundo, aquilo que tem alimentado a história do jazz como uma coisa viva, como uma coisa em permanente mudança. Caso contrário, não sobreviveria com a força que sobrevive hoje. Não teríamos tanta gente a gostar de jazz e a aprender jazz se o jazz não tivesse vivido dessa constante renovação de caras e de personalidades musicais diferentes. Jerry Bergonzi tem o site oficial www.jerrybergonzi.com, que mantém online e que tem todo o tipo de informação sobre ele e sobre a sua atividade, desde biografia, notícias, discografia, fotografias, vídeos, incluindo bastantes vídeos com caráter pedagógico, como eu referi, vídeos de atuações também, fotografias atuais e antigas da sua carreira, transcrições musicais, de solos, etc., contactos para espetáculos, enfim, aquilo que um website oficial de um músico normalmente tem. Agora, deixo-vos então com música.